Olá! Nessa videoaula de Química Orgânica 1, falaremos sobre os haletos orgânicos. Os haletos orgânicos, ou por exemplo a gente falar que são os derivados halogenados, eles são a função orgânica que pode ser representada pela sigla Rx, onde R pode ser uma cadeia alquil ou uma cadeia aromática. Então eles podem ser classificados em haletos de alquila, onde esse R é uma cadeia alquil, ou haletos de arila, onde R é uma cadeia aromática. Como eles são formados? Então eles são derivados, né, dos hidrocarbonetos, em que um desses hidrogênios vão ser substituídos, né, pelo menos um deles, por um halogênio. Posso ter mais do que um hidrogênio. Então, nesse caso aqui, no primeiro exemplo, nós temos 3 cloros aqui nesse primeiro átomo de carbono e mais um outro átomo de cloro. Então, nós temos 4. Então, significa que 4 hidrogênios foram substituídos. Esse é um exemplo de um haleto de alquila. Aqui, ó, a gente percebe que um hidrogênio aqui do benzeno foi substituído pelo iodo. Então, esse é um haleto de arila. Vamos falar agora sobre a nomenclatura substitutiva dos haletos de alquila. O nome é formado a partir dos prefixos fluoro, cloro, bromo e iodo, seguido do nome do composto do hidrocarboneto aí principal. Essa citação desses halogênios ela é feita em ordem alfabética, sendo que cada prefixo, né, que eu utilizar, eu vou ter que colocar um número que é um indicativo da sua posição. No primeiro exemplo aqui, ó, ele tem somente um átomo de carbono, então o prefixo eu sei que vai ser met. E ele tem o flúor, então ele vai usar o termo fluorometano. Percebem que só o flúor a gente tem esse acréscimo do O. Os outros, cloro, bromo e iodo, eles já terminam com a vogal O. No de baixo, então, que tem o cloro, ficaria clorometano. Nesse próximo composto aqui, ó, nós temos 3 átomos de carbono. E o bromo está no carbono número 1. Então, o nome do composto é 1-bromo-propano. No de baixo, eu tenho no carbono 1 um bromo e no carbono 2 um cloro. Organizo eles em ordem alfabética, então vai ficar 1 bromo, 2 cloro, propano. E se eu precisar, né, ou quiser utilizar a nomenclatura radicofuncional? Então, eu vou utilizar como prefixo para os halogênios fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, seguido da preposição de e o nome do grupo orgânico. Então, alguns compostos é mais simples a gente utilizar a nomenclatura radicofuncional. Para outros, a nomenclatura substitutiva é mais tranquila. Então, a gente pode estar utilizando qualquer uma das duas que são aceitas pela IUPAC. Então, pode perceber que o clorometano, eu posso chamá-lo também de cloreto de metila. Aqui de baixo, esse radical aqui, né, ou esse substituinte ligado ao bromo, é chamado de tertibutila. Então, vai ficar brometo de tertibutila. E existem alguns nomes que são não sistemáticos, ou seja, que não seguem as regras da IUPAC. Porém, a IUPAC aceita a utilização deles. É o exemplo muito conhecido que é o cloroforme, um solvente bastante utilizado no laboratório. E nós temos um fármaco que é chamado de iodoforme, em que 3 hidrogênios aí, por exemplo, se a gente partir do metano, foram substituídos aí por um halogênio. Pensando nesse mesmo caminho, ó, eu teria, por exemplo, o fluoroforme, se fossem 3 átomos de flúor, e o bromoforme com o bromo. No caso de haletos de arila, a nomenclatura é muito parecida com o que a gente viu lá para os aromáticos, ó. Então, no primeiro composto aqui, ó, o cloro está no carbono número 1. Então, ele fica clorobenzeno, que eu posso falar somente clorobenzeno, ou posso chamá-lo de cloreto de fenila. Por quê? Esse radical aqui é chamado de fenil. No exemplo seguinte, nós temos que o 1,3 de bromobenzeno. Então, esse bromo está no carbono número 1 e esse outro bromo está no carbono número 3.
Essas posições 1,3 é chamado de meta, meta de bromobenzeno. No último composto, nós temos quem? Lembrando que as posições são fixas, né, no naftaleno, né? Então aqui é o carbono número 1 e tem um iodo aqui. Então fica um iodo naftaleno ou iodeto de naftil. Porque esse radical naftaleno é chamado de naftil. Então era isso. Até a próxima.